É constrangedor admitir que Serafina vem de um histórico sem pai, vindo da pobreza e sem uma educação ou talentos impressionantes. No entanto, planejamos educá-la adequadamente em nosso lar. Ao se aproximar do microfone, minha sogra Calista cumprimentou a todos com um anúncio. Seus lábios estavam pesadamente cobertos de batom, o que fazia seu sorriso parecer ainda mais sinistro. Afinal, nossa família administra um negócio. Criada apenas por sua mãe, é difícil dizer em que tipo de ambiente ela cresceu. Não podemos permitir que ela manche o nome de nossa família permanecendo como uma esposa de baixa qualidade e pouco realizada. As palavras maliciosas, inadequadas para a celebração festiva, começaram a causar inquietação entre os convidados. Temendo que isso pudesse arruinar a cerimônia de casamento única na vida, senti um arrepio percorrer meu corpo. Meu pai faleceu quando eu era jovem e vivia apoiada por minha mãe, Zilda, que trabalhava dia e noite, sem descanso, para garantir que eu pudesse concluir o ensino médio. Graças a ela, me tornei um membro produtivo e respeitável da sociedade. Sempre me orgulhei de minha origem, então ouvir essas palavras duras despertou uma profunda raiva dentro de mim. Além disso, estava aterrorizada com Calista, porque apesar de não ter como saber sobre minha família, ela parecia saber tudo sobre mim. Isso não pode estar acontecendo, é tão cruel. No meio desses vários choques, encontrei-me chorando, apesar de ser o meu grande dia. Meu marido da Costa, sentado ao meu lado, estava pálido e paralisado de choque. Sabia que Calista estava excessivamente ligada a da Costa quando ainda estávamos namorando? Ela costumava interferir com frequência. Da Costa estava horrorizado com isso e tentou falar com ela várias vezes. No entanto, nunca esperávamos uma bomba assim em nosso dia de casamento. Apesar do local estar decorado com luxuosos lustres brilhantes e flores coloridas por toda parte, a atmosfera desagradável fazia com que todas aquelas flores parecessem desbotadas. Então ouvi o som de alguém caminhando com passos firmes. Olhando para cima, vi minha mãe caminhando em direção ao palco. Normalmente calma e gentil, ela tinha uma expressão de raiva que eu jamais poderia ter imaginado. Encarando Calista, ela subiu ao palco e tomou o microfone à força, enquanto Calista ainda não entendia completamente a situação, e começou a falar baixinho. Parece que o verdadeiro problema está com a sua empresa, não é mesmo? Conseguimos fechá-la. Meu nome é Serafina, tenho 31 anos, e meu marido Jean é 3 anos mais novo do que eu. Nos conhecemos na mesma empresa. Fui atraída por sua personalidade honesta e calma. Ele diz ter sido atraído pela minha natureza trabalhadora. Da Costa é filho de um presidente de empresa, com seus pais administrando um negócio que se especializa em sourcing e venda de alimentos orgânicos. Ele se juntou à empresa onde trabalho, em vez do negócio da família, devido ao desejo de seus pais de que ele ganhasse experiência fora de sua própria empresa. Minha empresa é administrada por minha mãe, Zilda, e lida com alimentos saudáveis e produtos orgânicos, assim como o negócio dos pais de Jean. Minha mãe e os pais de Jean são, de certa forma, concorrentes na mesma indústria. Meu pai faleceu. Quando eu era jovem e a empresa era administrada por minha mãe como presidente, eu era empregada como engenheira de sistemas na empresa. Eu estava ensinando Da Costa desenvolvimento de aplicativos sem perceber que ele é bastante bonito e secretamente bem visto dentro da empresa. No entanto, sua experiência com romance é limitada, o que o torna um pouco desajeitado. Da Costa sempre procura honestamente por tópicos de conversa quando vamos almoçar juntos, o que achei encantador. Se você não está atualmente envolvida com alguém, consideraria sair comigo? Sua confissão desajeitada, porém sincera, foi incrivelmente charmosa. Fui tocada por sua sinceridade. Eu também estava focada apenas no trabalho, com pouca experiência em assuntos de amor. Foi a primeira vez que alguém me confessou isso tão diretamente. Apesar da minha confusão inicial, meu afeto por ele acabou vencendo. Aceitei sua confissão. Dada sua popularidade entre as funcionárias, achamos melhor não anunciar nosso relacionamento abertamente no trabalho. Decidimos mantê-lo em segredo dentro da empresa. Assim começou nosso romance suave e fresco. Mas logo uma sombra de suspeita começou a pairar sobre aqueles dias. Durante nossos encontros, o telefone dele frequentemente tocava. Cada vez que ele se desculpava da mesa para atender. Ele não é alguém que recebe ligações constantes, nem mesmo nos finais de semana, e eu não conseguia imaginá-lo traindo com outra mulher. Ainda assim, isso me incomodava, então decidi perguntar sobre isso.
Seu telefone tem tocado muito. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Jean parecia um pouco desconfortável, mas me respondeu. Pela sua postura, ele não parecia estar mentindo. Na verdade, é minha mãe. Ela quer que eu preste contas a ela sobre com quem estou e o que estamos fazendo sempre que estamos juntos. O que? Por que ela faria isso? Fiquei surpresa com a extensão do controle de sua mãe e com sua atitude nonchalante sobre isso. Isso me fez levantar a voz involuntariamente. Eu não sei como ele explica nosso tempo juntos para sua mãe e não há nada vergonhoso para ela descobrir. Ainda assim, nosso tempo juntos é privado. Não parece certo saber que tudo é relatado de volta para sua mãe. Sei que não é bom criticar como outras famílias operam, mas pensando que podemos acabar juntos, parecia inevitável abordar isso. Então, eu trouxe isso à tona com cautela. Eu não me sinto confortável com isso. É perturbador como você tem que se afastar frequentemente para atender chamadas, e não gosto de tudo sobre nós ser relatado. Você está bem com isso? Então ele me olhou com uma expressão preocupada. Você está certa, é estranho. Acontece que ele quase nunca falava sobre romance com amigos da mesma idade. Ele parecia um pouco confuso com minha inquietação em relação a algo que sempre considerou como garantido. Acho estranho. Desculpe, mas prefiro que você não atenda às ligações de sua mãe quando estiver comigo. É possível que o que você precisa contar para ela possa esperar até estarmos em casa? Não atender o telefone? Ele repetiu as palavras lentamente, como se estivesse ouvindo-as pela primeira vez, seus olhos arregalados de surpresa. Isso me fez pensar que tipo de vida ele havia levado e como era seu relacionamento com seus pais. Pensando no futuro, senti uma onda de desconforto. É verdade, todo mundo tem momentos em que não pode atender o telefone porque está ocupado, e se você perder uma ligação, pode ligar de volta depois, certo? Ah, isso faz sentido. Assim posso relaxar e aproveitar nosso encontro, não é? Ele assentiu vigorosamente, seus olhos brilhando como se a ideia de não atender às ligações de sua mãe fosse uma revelação. Isso é nervoso, mas obrigado por me dizer. Eu pensei que estava apenas dizendo o óbvio, mas por algum motivo ele estava bastante animado. E continuou me agradecendo, suas bochechas coradas. Ele desligou o celular depois disso. Claro, não houve mais interrupções de chamadas recebidas ou ele se afastando para atender o telefone. Conseguimos aproveitar nosso tempo juntos, conversando muito, tomando chá e não sendo perturbados por ninguém. E então, algumas semanas depois, ele começou a sempre desligar o celular quando estava comigo. Não receber ligações é muito mais confortável do que eu pensava, ele disse. Eu me perguntava se todos os herdeiros de presidentes de empresas são assim. Apesar de me sentir um pouco sobrecarregada, continuei namorando, já que ele era fundamentalmente uma pessoa honesta. Isso é verdade. Vamos garantir que aproveitemos nosso tempo juntos quando estivermos juntos, eu disse com um sorriso, e ele concordou com a cabeça. No entanto, por volta desse tempo, comecei a perceber algo estranho. Um dia, enquanto estávamos caminhando pela cidade, senti como se estivéssemos sendo observados de trás, e não importava para onde íamos, os mesmos passos pareciam nos seguir. Ei, você acha que alguém está nos seguindo? Quando mencionei isso para Jean, sua expressão se tornou séria. Isso parece assustador. Vou dizer alguma coisa, eu disse a ele, e esperei o momento certo para virar rapidamente. Foi quando facilmente avistei a pessoa que estava nos seguindo. Era uma mulher de meia idade vestida com roupas de marca, sua maquiagem era pesada e ela usava óculos de sol, talvez para auxiliar sua perseguição. Com licença, você está nos seguindo há um tempo, não está? Eu a confrontei e então a mulher torceu a boca pintada com batom vermelho brilhante. Então, você é Serafina, bastante comum e sem destaque, não é? Fiquei chocada com tal comentário de alguém que acabará de conhecer, sentindo-me instantaneamente irritada. Então, ouvindo aquela voz, ele se virou e, ao ver a pessoa, seus olhos se arregalaram de choque. Mãe, o quê? Por que você está aqui? Por que está nos seguindo? O quê? Sua mãe? Fui eu quem ficou surpresa com suas palavras. Não podia acreditar que a mulher pesadamente maquiada diante de nós era sua mãe. A mulher que ele chamava de mãe tirou os óculos de sol, revelando seu rosto com um sorriso sádico.
Ultimamente, você não tem atendido o telefone nos seus dias de folga. Costumava me contar sobre seus encontros, mas agora não conta mais, então fiquei preocupada e te segui. O que essa mulher tem te contado? Sua obsessão com o filho havia chegado ao ponto de perseguição, e suas palavras não eram algo que se deve dizer a alguém que acabou de conhecer. Fiquei tão chateada que dei um passo à frente e confrontei a mãe dele. Mesmo assim, ficar escondida e nos seguir é irracional. Os finais de semana são momentos privados, não é o mesmo até mesmo para a família? Não somos crianças que precisam de supervisão constante, e não estamos fazendo nada de errado. Ser seguido é um incômodo, então poderia parar, por favor? Depois que me posicionei, sua mãe fez uma expressão deliberadamente incomodada. Qual é o tom disso? Sou a mãe do Da Costa, sabia? O que há de errado em uma mãe se preocupar com seu filho? Da Costa é meu único filho, e estou preocupada com ele namorando uma mulher sobre a qual não sei nada. No entanto, não recuei e respondi. Você não confia no seu filho. Isso não é bondade, é apenas controle. Além disso, trabalho na mesma empresa que seu filho e levo uma vida respeitável. Se você entender isso, poderia parar com esse comportamento de perseguição? Pressionada pela minha firmeza, sua mãe apertou os lábios e murmurou algo antes de sair do local. Vê-la sair desanimada me fez sentir um pouco de pena dela. Mas espionar o encontro de um adulto certamente ultrapassa os limites. De repente, senti uma onda de alívio me inundar e um suspiro profundo escapou de mim. Então, Da Costa, que estava ao meu lado, segurou meu ombro, olhando para mim com olhos brilhantes. Obrigado, é incrível que você tenha enfrentado minha mãe assim. Não foi nada, apenas disse o que precisava ser dito. Estou feliz que ela tenha ido embora. No entanto, a decisão dela de recorrer ao stalking revela a profundidade do seu apego. Enquanto eu dizia isso e olhava para baixo, ele encolheu os ombros. Minha mãe tem um jeito forte de se expressar e se sente desconfortável por não saber tudo sobre nós devido à sua personalidade. Tornou-se normal evitar confrontá-la diretamente. Ouvi dizer que ele é filho de um presidente de uma empresa concorrente. Talvez sua mãe seja alguém que precise controlar tudo tanto em casa quanto no trabalho. Naquela noite, ele pediu desculpas repetidamente pelo comportamento de perseguição de sua mãe e, ao mesmo tempo, me propôs casamento. Tenho me sentido insatisfeito com minha mãe há um tempo. Tudo sobre minha vida privada é transparente para ela. Costumava pensar que era normal, mas você me fez perceber que na verdade odeio isso. Obrigado, Serafina. Com sua inteligência e força, sinto que você pode tornar minha vida muito mais livre. Quero dizer, quero que esteja comigo, ele disse com um sorriso tão brilhante quanto o sol. Fiquei encantada ao ouvir tais palavras, mas não sou tão grande quanto ele pensa que sou. No entanto, se estar com ele significa avançar em direção à felicidade, quero esculpir um novo futuro juntos. Ainda assim, não consegui me livrar do meu desconforto. Obrigado, também quero caminhar pela vida com você, mas ainda estou preocupada com sua mãe. Se nos casarmos, teremos que interagir com os pais um do outro. Estou preocupada em me dar bem com sua família. Então, ele pegou minha mão e fez uma promessa. Desculpe por te deixar ansiosa. Minha mãe é assim, então sua personalidade assertiva pode aparecer novamente no futuro. Mas aconteça o que acontecer, estou ao seu lado. Isso é uma promessa. Fique tranquila. Depois que ele fez essa promessa clara, eu assenti. A maior preocupação é se ele ficará ao lado dela, mas saber que ele prometeu estar ao meu lado me fez sentir que poderíamos superar qualquer coisa. Entendi. Obrigado. Estou ansiosa pelo nosso futuro juntos. Com isso, nos tornamos oficialmente noivos. O primeiro passo foi apresentá-lo à minha mãe, Zilda. No dia anterior, Jean mencionou que precisava passar em sua casa por um momento, mas isso não parecia afetar nossa visita à minha casa. Quando chegamos à minha casa de trem, minha mãe Zilda o recebeu calorosamente. Sempre causei muitos problemas para minha filha, então ela sempre trabalhou duro e tenho me preocupado. De agora em diante, vivam felizes por si mesmos, queridos. Minha mãe disse isso com um olhar de arrependimento e um sorriso, abençoando nossa união. Eu havia informado antecipadamente que ele era filho de um presidente de uma empresa concorrente, o que pareceu preocupá-lo um pouco, mas essa preocupação era desnecessária nesse contexto.
Eu contei a ele sobre ser criada por uma mãe solteira e que meu pai morreu em um acidente de trânsito quando eu era jovem. Eu estava ciente de que o histórico familiar muitas vezes complicava as discussões sobre casamento. A possibilidade de nosso noivado ser cancelado devido a essa situação me encheu de ansiedade enquanto aguardava sua resposta. Meu corpo tremia ligeiramente. Jean ouviu com uma expressão triste durante todo o tempo. Então, apoiando minhas costas, ele disse: "Você passou por muita tristeza e tem sido forte o tempo todo. De agora em diante, estarei com você. Vamos ser felizes juntos." Ele sorriu para mim e senti um alívio, lágrimas correndo involuntariamente pelo meu rosto. Ele gentilmente enxugou minhas lágrimas e minha mãe observava calorosamente. Com ele, senti que poderia passar o resto da minha vida tranquilamente. A visita à minha casa foi concluída sem problemas. O próximo passo foi o dia de visitar a casa dele. Para anunciar nosso casamento, sim, na casa daquela mãe. Como esperado, sua mãe, Calista, estava visivelmente descontente durante toda a visita. Ela estava pesadamente maquiada e usava um suéter com grandes logos de marca, mesmo dentro de casa. "Assim que isso acabar, preciso voltar imediatamente ao trabalho, então vamos manter isso breve, por favor?" Ela disse isso de maneira abrupta enquanto colocava bruscamente o chá. "Entendo que ser presidente é um trabalho ocupado, mas é assim que se fala? Pelo menos minha mãe, Zilda, que também é presidente, nunca adota uma atitude arrogante para com os convidados, seja em ambiente profissional ou privado." Desculpe incomodá-la durante sua agenda corrida, me desculpei superficialmente. Ao contrário da sua empresa tranquila, a nossa está constantemente em movimento para expandir o negócio. Estamos cortando custos ao máximo para aumentar as vendas e espalhar nosso nome, sempre embarcando em algo novo, e eu administro e supervisiono tudo. Claro, a mãe dele, Calista, sabe que Zilda é a presidente de uma empresa concorrente, por isso ela faz esses comentários sarcásticos. O trabalho dela pode ser louvável, mas a empresa da minha mãe não está relaxando. Valorizamos nossos funcionários e clientes, construindo confiança gradualmente, essa é a política da empresa dela. Seu pai, Otávio, simplesmente deu uma risadinha e tomou seu chá ao lado dela. "Bem, vamos deixar o trabalho de lado por agora. Afinal, é uma ocasião feliz", disse Otávio com alguma dificuldade. Calista olhou para ele com um olhar furioso e, ignorando-o, começou a falar comigo em um tom acusatório. "Então, Da Costa é nosso único filho, mas você acha que pode apoiar o futuro presidente da nossa empresa? Você não está planejando trabalhar nessa empresa pelo resto da vida, está?" "Sim, planejo trabalhar na minha empresa atual por um tempo, mas pretendo apoiar Jean completamente. Considerando gravidez e parto no futuro, vamos lidar com questões relacionadas ao trabalho depois desses eventos. Entendo que ter uma nora de outra empresa pode não ser ótimo, mas também senti o desejo de ter sucesso em nossa empresa. A realidade de como a gravidez e o parto podem afetar minha carreira é incerta. Considerando tudo, pedi compreensão para adiar essas questões por enquanto." Calista sorriu para mim e acendeu um cigarro ali mesmo. "Fique à vontade para fazer o que quiser por enquanto, apenas garanta que não traga desgraça para nossa família ou nossa empresa." Naquele momento, Da Costa se inclinou para a frente. "Mãe, não se preocupe. Assim que eu terminar com meu emprego atual, voltarei para a empresa, conforme prometido, e contribuirei plenamente. E Serafina é muito diligente e trabalhadora. Acredito que ela lidará excelentemente tanto com o trabalho quanto com a casa. Vamos nos apoiar e ser felizes. Por favor, confie em nós." Calista ficou em silêncio por um momento. "Tudo bem então," ela disse displicentemente. "Jean, lembre-se de que você também é o herdeiro de nossa família. Cumpra suas responsabilidades bem." Com isso, ela encerrou a conversa. Não mencionei que fui criada por uma mãe solteira nesta reunião. Casamento não se trata de históricos familiares. Isso é o que Jean me assegurou, provavelmente por consideração, sabendo que sua mãe não ficaria quieta se o assunto fosse levantado. Agradeci por sua consideração e decidi discutir nosso compromisso com o casamento e planos futuros, tentando persuadir sua mãe. Depois de um momento de silêncio, seu pai, Otávio, mudou de assunto para os detalhes específicos da cerimônia de casamento. "Precisamos marcar uma data para a cerimônia de casamento.
Decidiremos algumas opções de local e a lista de convidados aqui e deixaremos os detalhes mais finos com você. Lutei para manter uma expressão descontente longe do meu rosto. Eu não queria uma recepção extravagante. Não tinha muitos conhecidos para convidar e, mais importante, organizar tal evento significaria interações aumentadas com Calista. Idealmente, eu queria manter o máximo de distância possível entre nós. Sentindo meus sentimentos, G então disse ao pai dele: será que realmente precisamos ter uma grande recepção? A preparação é muita e eu ficaria bem apenas com a família próxima. Então, Calista levantou a voz: o que você está dizendo? Não ter uma recepção adequada é inaceitável para o filho de um presidente. Se você está se casando, precisa ser anunciado grandiosamente para todos os funcionários da empresa e parceiros de negócios. Realmente não entende isso? Isso é precisamente o que me preocupa. Ela ficou cada vez mais agitada. Para acalmar a situação, eu respondi firmemente: entendi. Vamos ter a recepção. Tudo bem. Faremos isso de uma maneira que traga honra para sua empresa. Embora eu não quisesse, não podia me dar ao luxo de deixá-la ainda mais irritada. Suprimi meus sentimentos e mostrei entusiasmo pela recepção. Jean, você está bem com isso, certo? Isso é realmente bom para você? Sim, tenho pessoas que gostaria de convidar e se pudermos lidar com os detalhes nós mesmos, então vamos fazer isso. Assim, a visita à casa da família dele e a conversa sobre o casamento foram concluídas. Ainda estou incerta sobre me dar bem com Calista, mas estou determinada a gerenciar de alguma forma. Liderei com pessoas difíceis no trabalho antes, então devo estar bem. Sou boa em acomodar os desejos dos outros e alinhar passos dentro de limites razoáveis. Quero lidar tranquilamente com o trabalho e casa sem problemas. Semanas depois, as opções de local chegaram e prosseguimos apressadamente com os preparativos do casamento. Com Da Costa planejando convidar muitas pessoas, corri para consultar minha mãe para expandir nossa lista de convidados. Houve algumas discordâncias com Calista sobre a ordem dos discursos, entre outras questões. No entanto, conseguimos evitar grandes conflitos e seguimos em frente relativamente tranquilamente. E então, meses depois, o dia do casamento chegou. Horas antes do início, entrei no local e terminei minha maquiagem e penteado no camarim. Ao me ver no espelho, não pude deixar de sorrir para o reflexo. Embora a maior parte do casamento fosse planejada de acordo com as preferências de meus sogros, insisti em escolher meu próprio vestido. Durante a última prova, pouco antes da cerimônia, o corte da sereia estava lindo e o vestido branco puro valorizava minha figura perfeitamente. Mal podia esperar para mostrá-lo para minha mãe, amigos e especialmente Da Costa. Eu estava cheia de entusiasmo. Houve uma batida na porta do camarim e, para minha surpresa, era Calista. Ela entrou na sala com o rosto cheio de raiva. Com licença, Serafina, você mudou o vestido que escolhi, não é? Ela me acusou assim que entrou na sala. Eu tinha escolhido algo bonito para você, mas você mudou para algo como... O que você vai fazer sobre isso? Fiquei bastante desconfortável com a crítica dela à minha escolha de vestido. No entanto, consegui manter a compostura e responder com um sorriso. Desculpe, Da Costa disse que este me vestiu melhor, então fomos com este vestido. Não havia mentira em minhas palavras. Eu o tinha consultado antes de fazer a mudança e ele concordou, dizendo que esse design me favorecia mais. Ouvindo isso, Calista clicou a língua. Ah, é assim? Apenas certifique-se de que não haja mais mudanças desnecessárias, ok? E não faça nada para nos envergonhar durante a cerimônia. Com essas palavras, ela bateu a porta ao sair. Aliviada por a situação não ter se escalado, suspirei. Afinal, o casamento deveria ser sobre nós como casal. No entanto, tudo, desde o local até o programa, tinha sido ditado por meus sogros. Era sufocante ter até minha escolha de vestido criticada. Ainda assim, não podia me permitir parecer infeliz no meu dia de casamento, então me olhei no espelho mais uma vez, levantei o espírito e me preparei para entrar no local. O espaçoso local gradualmente se encheu de convidados, parentes, colegas, chefes, subordinados, parceiros de negócios e amigos. A lista de convidados havia crescido para quase 100 pessoas. Claro que Kista, Otávio e minha mãe estavam todos lá. Apesar dos meus nervos, a cerimônia prosseguiu sem problemas.
Entramos de braços dados e o mestre de cerimônias apresentou nossas trajetórias de vida juntas, com slides de nossas memórias tocando ao fundo, e demos a primeira mordida no bolo de casamento. Naturalmente, Da Costa ficou emocionado com meu visual de noiva, me chamando de mais bela do mundo. Durante a recepção, meus amigos celebraram sinceramente comigo, tirando muitas fotos. Eles elogiaram a cerimônia cuidadosamente planejada, o que significou muito para mim. No final da cerimônia, era a hora dos discursos da família. O discurso estava programado para ser entregue por Calista, representando o lado da família do noivo. Vestida com um terno de marca de alta qualidade e usando mais maquiagem do que o habitual, ela parecia mais grotesca do que glamourosa. De pé no pódio, ela começou a falar palavras celebrando a união do casal, recebendo aplausos de mais de 100 convidados. Ela parecia completamente satisfeita. Então, com os lábios fortemente cobertos por um batom vermelho vibrante, ela revelou um sorriso desagradável. As próximas palavras de Calista me fizeram esquecer momentaneamente de respirar. Esta noiva não tem pai, vem da pobreza, não tem conquistas educacionais e é completamente inútil. Vamos garantir que ela seja educada adequadamente em nossa casa. Sua voz amplificada pelo microfone ecoava por todo o amplo local. Nossa família opera um negócio. Sendo criada apenas por sua mãe, é difícil dizer em que tipo de ambiente ela cresceu. Não podemos permitir que uma pessoa de tão baixa qualidade manche nosso nome de família, ela declarou, olhando diretamente para mim, o que fez seus olhos parecerem demoníacos, enviando arrepios pela minha espinha. Lustres luxuosos penduravam por todo lado, flores coloridas eram arranjadas com luxo por toda parte. A atmosfera festiva instantaneamente se apagou com os comentários maliciosos dela. Eu senti um arrepio, nossa cerimônia especial estava estragada. Minha mãe e eu nos apoiamos mutuamente em meio a altos e baixos. Ela trabalhou incansavelmente para garantir que eu pudesse ir ao ensino médio e, mais tarde, me dediquei a estudar programação em uma escola vocacional. No momento em que consegui um emprego, minhas habilidades eram avançadas o suficiente para que eu fosse encarregada da tarefa de desenvolver o aplicativo da empresa. E agora, sirvo como uma líder responsável. Enquanto me criava, minha mãe também se destacou em seu trabalho, sempre permanecendo calma e conquistando confiança generalizada. O que há de vergonhoso nisso? Ser tratada de maneira tão depreciativa me encheu de indignação. Além disso, como Calista soube das circunstâncias da minha família? Eu não tinha dito nada a ela. A origem dessa informação permanecendo desconhecida me encheu de medo. Não podia ser verdade, era horrível. Uma mistura de choque se misturava, arruinando o que deveria ser um dia de alegria. Eu não conseguia pensar direito. Aqueles poucos segundos pareciam incrivelmente longos para mim. Então, de repente, o som de passos se aproximou. Olhando para cima, vi minha mãe caminhando em direção ao palco. Ela, que geralmente é calma e gentil, estava excepcionalmente irritada, com uma expressão séria. Encarando Calista, ela subiu ao palco e, com firmeza, pegou o microfone das mãos de Calista, que parecia perplexa com a reviravolta dos acontecimentos. Minha mãe falou no microfone com uma voz baixa. Talvez a baixa qualidade seja do lado da sua empresa, afinal de contas. Nossa empresa superou a sua em manobras. A multidão, inicialmente murmurando, tornou-se mais alta em resposta às suas palavras. Imperturbável, ela continuou seu discurso com confiança. Como mencionado durante a apresentação do noivo e da noiva, minha filha trabalha na empresa que eu administro. Nossas reformas estratégicas nos negócios deixaram sua empresa sem fôlego para competir. Minha mãe então olhou para Jean, que, parecendo um tanto desconfortável, pegou o microfone dela. Eu não tinha previsto discutir isso aqui, mas a política da empresa da minha família de cortar custos ao extremo levou ao excesso de trabalho de nossos funcionários. O clima no local mudou novamente, com os associados da empresa olhando para baixo. Eu havia exigido repetidamente melhorias nas condições de trabalho que estavam em violação das leis, mas a presidente Calista se recusou, citando a necessidade de expansão da empresa. Quando consultei Serafina sobre isso, sua mãe, a presidente Zilda, estava prestes a iniciar uma reforma nos negócios e acabamos contratando quase todo o nosso pessoal, e todos eles concordaram com a mudança. O rosto de Calista ficou pálido, torcido em choque e humilhação, parecendo ainda mais monstruoso. Mentiras. Não pode ser verdade.
É impossível que todos tenham se demitido. Eu, a presidente, não sabia, então deve ser uma mentira. Ela se tornou histérica, causando um tumulto. Mas minha mãe respondeu calmamente: apesar de ser a presidente, você nunca se deu ao trabalho de entender realmente seu pessoal, não é? Já temos o consentimento deles. Eles também vão se juntar à nossa empresa. Calista, que explorava implacavelmente seus funcionários sem nem se dar ao trabalho de aprender seus nomes ou rostos, havia perdido a confiança deles há muito tempo. Tudo tinha sido arranjado sem o conhecimento dela. Calista começou a tremer, elevando a voz: pare de inventar coisas. Eu entendo, você está envergonhada e amargurada porque não tem um marido, é por isso que está me insultando neste evento importante, se divertindo. Minha mãe, embora exasperada, respondeu com um tom factual: isso não é verdade. Se não foi você, então quem começou a arruinar esta cerimônia em primeiro lugar? Isso é absurdo. Eu estava apenas tentando educar adequadamente esta pobre garota pouco inteligente de uma família monoparental, carente de boas maneiras e limpeza, para ser uma esposa de presidente adequada. Enquanto ela começava a falar, Otávio se aproximou. Ele ficou entre minha mãe e Calista, tentando acalmar a situação. Vamos todos nos acalmar agora. Isso é uma celebração, afinal de contas. Vamos falar sobre os assuntos da empresa mais tarde, de forma calma. Suas palavras eram sensatas. Tanto minha mãe quanto Calista ficaram sem palavras, parecendo atordoadas, enquanto todos começavam a voltar para seus lugares. Um homem havia se posicionado discretamente perto do palco. Ele estava falando em voz baixa. Era um executivo da empresa de Calista, a pessoa que havia gerenciado o departamento de recursos humanos da empresa, mencionado anteriormente na discussão. Os olhos de Otávio se arregalaram em surpresa, enquanto Calista encarava o executivo, rangendo os dentes em uma raiva demoníaca. A contabilidade vem relatando discrepâncias nos registros financeiros todos os meses. Apesar do aumento nas vendas e da redução dos custos, as margens de lucro não batiam. Você sempre estava ausente em negócios durante as reuniões, senhora presidente, então eu presumo que você não estava ciente. No mês passado, as câmeras de vigilância flagraram vocês dois manipulando as contas bancárias da empresa. Com esta revelação, os murmúrios no local atingiram um clímax. Eles foram ouvidos claramente, exclamações de descrença sobre o desvio de dinheiro. Minha mãe estava ciente do desvio de fundos enquanto ela estava recrutando a equipe da empresa de Calista. Ela não tinha planejado expor isso no local, mas havia informado a cada funcionário individualmente. Chega de besteira. Você tem ideia de quanto trabalhei duro para aumentar os lucros da empresa? Todos aqui estão cansados disso. Após a forte protesta dela, a recepção foi cancelada. Meus sogros correram para o camarim, como se estivessem fugindo. O anfitrião rapidamente anunciou a dissolução e os convidados começaram a sair, relutantemente. Tudo o que pude fazer foi pedir desculpas aos meus amigos e prometer que nos encontraríamos novamente. Em seguida, fomos para o camarim onde estavam meus sogros. A porta estava destrancada, então confrontamos eles imediatamente. Mãe, é uma pena sobre a recepção. Afinal, foi realizada a seu pedido. Apesar de suas palavras, eles permaneceram em silêncio. Você não deveria saber sobre o meu histórico familiar ou que eu não tenho um pai. Como você veio a saber disso antes de Jean ir cumprimentar sua família? Eu o chamei para nossa casa. Foi quando coloquei um dispositivo de escuta em sua bolsa. O quê? De jeito nenhum. Da Costa expressou sua incredulidade. Refletindo sobre isso, Calista claramente estava estranha desde que ela espionou nossos encontros. Plantar um inseto para monitorar seu filho parecia estar bem dentro de suas capacidades. Eu deveria ter sido mais cautelosa ao ser convidada para a casa dos meus sogros antes do dia do cumprimento. O alcance da obsessão de Calista por Da Costa, seu espionando durante nossos encontros e agora nos vigiando para bisbilhotar nossos assuntos familiares, foi demais. Apesar de nossa cautela e tendo Da Costa do meu lado, viver sob essa interferência constante era insustentável. Mesmo depois do casamento, o pensamento dela se infiltrar em nossa casa para instalar vigilância era insuportável. Enquanto eu tremia de medo, minha mãe falou firmemente: Serafina, nem você nem Da Costa fizeram algo de errado. É você, Calista, que cruzou a linha.
Eu entendo a preocupação com seu filho, mas eles merecem privacidade. O que você está fazendo é uma violação dos direitos humanos. O tom da minha mãe era calmo, mas assertivo. Não seja tão arrogante, trapaceando nossos funcionários para beneficiar sua empresa. Isso é o mínimo. Obviamente, há algo de errado com pessoas de famílias incompletas como a sua. Quem tem um problema é você, com sua obsessão anormal por seu filho, as coisas vis que você disse sobre Serafina durante o discurso. Eu não vou tolerar isso. Minha mãe manteve sua posição com determinação inabalável. Ela trabalhou incansavelmente para preencher o vazio deixado por meu falecido pai, nunca deixando de me encher de amor. Sua raiva genuína em meu nome me fez respeitá-la profundamente. Enquanto os dois continuavam a se encarar, Jean se aproximou deles. Concordo com Zilda. Eu não sou mais uma criança. Eu não preciso da sua vigilância. E você arruinou nossa importante recepção de casamento apenas para espalhar seu preconceito e ser maliciosa. Você machucou e encurralou Serafina. Eu nunca poderei perdoar isso. A partir de hoje, estou cortando laços com você e pai. Os olhos de Calista se arregalaram, lágrimas surgindo quando ele falou decisivamente. Por quê? Eu estava apenas preocupada com você. Eu queria que você levasse uma vida decente. Não se intimidou com essas palavras e balançou a cabeça. Sua preocupação pode ser genuína, mas o método está errado. Além disso, os problemas com a empresa negligenciando o bem-estar dos funcionários sob o pretexto de cortes de custos e o desvio de dinheiro, eu não posso tolerar como profissional. Especialmente você, sempre com marcas de luxo. Foram essas compradas com fundos desviados da empresa? Isso não é verdade. Eu sou o presidente. É normal para mim poder comprar itens de marca. No entanto, as discrepâncias nas contas da empresa e as imagens de vigilância são fatos. Eu alcancei meu limite. Não posso mais fazer parte dessa família, nem herdar a empresa. Vamos prosseguir com o casamento, e eu me juntarei à família de Sarafina, disse-lhe diretamente para ela. O rosto de Calista estava uma bagunça, com lágrimas, sua maquiagem pesada borrada pelas lágrimas, tornando-se cada vez mais desagradável. Por favor, não diga isso. Eu vou administrar a empresa corretamente daqui para frente. Vou resolver o problema do desvio de dinheiro. Vamos mirar em uma gestão sólida. Eu também vou parar com a vigilância. Você é nosso único filho. Não fale sobre sair. Isso mesmo, deserdá-lo é muito severo. Por que você não volta e tira um tempo para esfriar a cabeça? Mesmo diante de sua persuasão conjunta, Da Costa permaneceu inflexível, recusando-se a concordar. Não, esta não foi uma decisão precipitada. Ao saber sobre a espionagem e o desvio de dinheiro, eu resolvi cortar os laços com a família após o casamento. A questão de me juntar à família de Sarafina já foi discutida com ela e Zilda, portanto, esta decisão é irreversível. Lidaremos com outros assuntos por meio de um advogado, afirmou Da Costa firmemente. Sua postura estava ereta, uma mudança significativa desde os dias em que ele nem sequer imaginava ignorar as ligações de sua mãe. Ao ver sua determinação, senti um profundo senso de confiabilidade, afirmando minha decisão de me casar com ele. Rapidamente, trocamos de roupa, pedimos desculpas à equipe do evento e saímos do camarim, deixando meu sogro soluçando para trás. Eventualmente, conseguimos deserdar com sucesso meus sogros, e o processo para Jean se juntar à minha família progrediu. Submetemos nossa certidão de casamento e nos mudamos para nossa nova casa, cheios de esperança para nossa nova vida. Sobre a questão do desvio de dinheiro, eu aprendi com Jean que o caso foi parar nos tribunais. Descobriu-se que Calista comprou itens de luxo com fundos desviados, gastando dinheiro da empresa em viagens luxuosas, acumulando dívidas. Segundo o executivo que revelou isso na recepção, as finanças da empresa estavam constantemente no vermelho, resultando em livros contábeis inauditáveis, causando um escândalo. O processo judicial levou meus sogros a receberem sentenças de prisão e agora estão presos. Com os funcionários que ela recrutou e o presidente preso, a empresa inevitavelmente declarou falência. Agora, com uma dívida substancial, será responsabilidade de Calista e Otávio pagar no futuro. Depois, Da Costa concluiu oficialmente sua papelada de transferência para se juntar à empresa da minha mãe, onde trabalho. Claro, ele continuará no mesmo departamento, trabalhando ao meu lado.
Prometemos construir o relacionamento de confiança tanto no trabalho quanto em nossas vidas privadas. Ao celebrar nosso casamento, a mudança de emprego de Jean e todos os momentos entre minha mãe, Jean e eu aproveitamos uma refeição em nosso restaurante charmoso favorito. Apesar de tudo, é verdadeiramente maravilhoso vê-los tão felizes. O que mais importa para mim é a honestidade e a integridade, tanto no trabalho quanto em casa. Não estou preocupada com vocês dois, mas nunca se esqueçam disso, disse minha mãe, com um copo de vinho na mão, rindo. Ela parecia alegre, mas confiável. Ao lado dela, Jean, que ficou ainda mais bonito nos últimos meses, viu e assentiu em concordância. Assistindo minha mãe e da Costa, eu me comprometi a sempre valorizá-los. Após o aumento significativo de funcionários, minha mãe trabalhou mais do que nunca, e as vendas aumentaram substancialmente. No próximo ano, crescemos o suficiente para abrir uma nova filial. Em casa, Jean e eu nos damos bem, mas na empresa, também lidamos com todas as tarefas relacionadas ao sistema, sendo responsáveis, mas imensamente confiados por nossos colegas compatíveis e outros funcionários. Vendo-nos assim, minha mãe parecia muito satisfeita. Talvez um dia sejamos abençoados com um filho, o que certamente traria ainda mais alegria. Imaginando tais possibilidades, continuamos a viver felizes, com nosso trabalho e vida doméstica transbordando de contentamento e sorrisos alegres.